Olha, gente, então é o seguinte: os meus plantões, como eu já havia dito, eu vou repetir novamente, porque é sempre bom lembrar, eu não estou dando aula expositiva, porque o Centro de Mídias já vem fazendo esse tipo de atividade. Então, não tem sentido eu fazer mais do mesmo. Então, o que, que eu faço? Eu foco nas habilidades, né? E, como vocês sabem, o nosso material, ele é próprio para esse tipo de aprendizagem, tá? Ou seja, com foco nas habilidades. Vamos nessa. Atividade 1, repetindo a página 68, tá? Vou ler para vocês. Leia o fragmento e siga as orientações para realizar a atividade. As ideias de liberdade, fraternidade, chegaram às colônias dos países europeus, na América, influenciadas pelo pensamento iluminista. Então, vocês lembram lá que na Revolução Francesa foi utilizado o pensamento iluminista de liberdade, igualdade, fraternidade. E esse pensamento iluminista, muito antes de chegar na França, ou melhor, chegar não, ser aplicado na Revolução Francesa, ele foi, antes disso, aplicado na independência das 13 colônias inglesas. No 13 colônias inglesas, o próprio nome fala, né? Colonização foi na Inglaterra. É o que hoje a gente chama de um país chamado Estados Unidos. Tá? Então, a independência dos Estados Unidos foi o primeiro grande momento de aplicação dessas ideias iluministas na prática. Depois veio a Revolução Francesa. E não ficou só por aí. Essas ideias acabaram sendo postas em prática em todas as colônias da América. Tá? E não só da colônia da América, mas também os próprios países europeus que, independente do momento histórico que aconteceu, todos os países lutaram contra o antigo regime, no caso, o absolutismo, tá? E as suas práticas, que são características que nós já estudamos, inclusive no Brasil, que já já a gente vai ver, tá? Continuando a leitura. A exemplo dos Estados Unidos, as colônias passam a lutar por suas independências inspiradas nos ideais iluministas, em especial a liberdade entendida como autonomia política e fim dos entraves do pacto colonial. Entraves são barreiras, tá? Alguma coisa que causa problema. Tá? Então, qual que foram as ideias iluministas, como nós já vimos no Centro de Mídias, e também de acordo com o material que eu passei para vocês, quais são esses ideais iluministas, então, que mais são aplicados aqui nas independências? Primeiro, o liberalismo político. O que é liberalismo político? É você participar da vida política ativamente de uma determinada nação, tá? Ou seja, você votar. Você votar ou você ter a possibilidade de se candidatar a uma função política, tá? É óbvio que, nesse primeiro momento, é muito comum na América, e inclusive na Europa também, a implantação de uma liberdade política não tão livre como hoje. Por exemplo, naquela época, só poderia votar quem tinha uma certa quantidade de dinheiro. Ou seja, só os ricos poderiam votar. E também ser candidatos, né? Isso chama-se voto censitário. Por exemplo, a mulher, nem pensar, a mulher não se imaginava em ter cidadania, muito menos política, tá? Outra ideia iluminista que inspirou e que foi aplicada nessas independências foi o liberalismo econômico. Então, a ideia de liberalismo, vocês estão percebendo que ela tem vários aspectos.
né? São três grandes aspectos principais: o liberalismo político, o econômico e o social. Tá? Nós já falamos do político e agora do econômico, que inclusive é pauta até hoje da política de qualquer país, porque mexe com economia e cada grupo de pessoas tem uma forma diferente de ver como que deve se lidar com a economia, tá? Então existem vários graus de liberalismo. Até aquele que é menos liberal e não é proibitivo, até aquele que é super liberal e que o governo não se mete em absolutamente nada, tá? Com o passar do ensino médio, vocês vão ver a evolução dessas ideias e aplicadas na história do homem, tá? Do homem no sentido de ser humano, tá? Então, o que tinha de político nas colônias que eles não concordavam? Então, seria a falta de participação política. Então, eles queriam ser os políticos, eles queriam ser as pessoas que fossem fazer as leis, tá? E na questão econômica, galera, que é muito importante, que está falando aqui no finalzinho sobre essa palavrinha, essa expressão, pacto colonial, só para lembrar vocês, o pacto colonial era aquele sistema comercial aonde a colônia, né, por isso pacto colonial, né, vem de colônia, a colônia só podia fazer comércio com um lugar, que seria a metrópole. A metrópole, no caso, é o país que domina a colônia. Por exemplo, no Brasil, quando o Brasil era colônia, a metrópole do Brasil era Portugal. Tá? A América Espanhola, como o próprio nome fala, as colônias da América Espanhola tinham como metrópole a Espanha. Tá? Só podia fazer comércio com a Espanha. Se isso não fosse respeitado, a pessoa ia perder os privilégios que tinha aqui e poderia até ser preso, mandado para outra colônia distante, enfim, né? A elite nunca sofria pena de morte. Vocês podem perceber que durante todos os conflitos coloniais que ocorreram, quem recebia pena de morte era a parte do povão, né? Os escravos, os nativos indígenas, enfim, né? Os ricos, a elite, acabava recebendo punições mais brandas, né? Se comparado com a morte, tá? Então, o que eles queriam? Liberalismo econômico. Liberalismo econômico é você poder fazer comércio com quem você achar que deve. Então, você não era mais proibido em fazer comércio somente com um país, no caso era a metrópole, porque aí você ia ter que vender por um preço estipulado e comprar por um preço estipulado. Isso fazia com que você tivesse menos lucro. A partir do momento que você é um comerciante e você pode vender para quem quiser para ganhar mais dinheiro, você vai fazer isso. É o caso do arroz. Ah, por que o arroz está caro? Ah, professor, está todo mundo comprando. Não, economia não é simples assim. Não é só por causa disso que está todo mundo comprando. Isso daí teve um reflexo, sim. Mas o que o produtor de arroz brasileiro está fazendo? Ele está exportando para ganhar mais. Porque ele pode vender para quem quiser. Ué, se eu sou produtor de arroz, eu vou vender 1 quilo de arroz por R$1 no Brasil e vou vender 1 quilo de arroz por R$2 lá para Dinamarca. Ué, eu vou vender para quem? Aqui para o Brasil ou para Dinamarca? O arroz é meu, eu vendo para quem eu quiser. Então eu vou vender para Dinamarca, porque lá eu vou ganhar o dobro. Então o que acontece? O arroz brasileiro sai do Brasil, vai para outros países, sobra menos arroz aqui para o Brasil. Lembra do tomate? O que acontece com o preço do tomate quando tem pouco tomate? Aumenta, não aumenta? Não chega lá 6 conto o quilo do tomate? Às vezes chegou até 8. Professor, porque tem pouco tomate. Oi? isso daí não é a lei da oferta e da demanda? Da procura?
Isso, exatamente. Lei da oferta e da procura, que eu vou repetir, não é somente isso que norteia as regras da economia. Tá? Ah, Existem muitos outros aspectos, mas esse de longe é o principal. Tá? Agora, por exemplo, se o governo brasileiro chegasse e falasse assim: nossa, se eu aumentar o imposto de exportação do arroz, ou seja, se eu aumentar o imposto do arroz que é vendido para outro país, eu vou desestimular o produtor de arroz a vender no mercado externo e ele vai acabar vendendo no mercado interno. Por exemplo, lembra esse exemplo que eu dei? R$ 1 no Brasil, o meu quilo do arroz, R$ 2 o quilo do arroz lá na Dinamarca. Aí o governo fala assim, ó, todo mundo que for vender para outro país vai pagar mais R$ 1 de imposto por quilo. Aí vai igualar. O que você ganhava R$ 2 vendendo lá para a Dinamarca, você vai passar a ganhar só um. Então vai ficar 1-1. Um para a Dinamarca e um para o Brasil. Então, a maioria dos produtores, por questões, por exemplo, de transporte, facilidade, etc., acaba vendendo arroz aqui no mercado nacional. Só que o produtor vai gostar disso? Não, porque o governo está tirando a oportunidade dele de ganhar mais. Tá, gente? Se isso é certo ou errado, se vocês concordam ou não com isso, aí é uma opinião de cada um. O que eu estou fazendo é explicando para vocês como que funciona essa história de liberalismo econômico, do governo interferir ou não no mercado. Né? Então, quando os Estados Unidos chegou e falou assim, olha, todo aço que entrar aqui vai ter que pagar mais imposto. Então, o construtor de edifícios lá nos Estados Unidos, que usa muito aço, né, nos edifícios, né, só vou dar esse exemplo, mas tem outros. O cara que constrói edifício, ele estava comprando aço lá da China, que era mais barato, aqui do Brasil, ele vai gastar mais? Gente, uma coisa que vocês têm que pôr na cabeça é que quando se conta em dinheiro as coisas, o cara não vai ser patriota e nem aqui no Brasil e nem em nenhum lugar do mundo. Ninguém. Provavelmente, né, eu não posso pôr a mão no fogo por isso, mas provavelmente se vocês se tornarem empresários, administradores de empresa, vocês vão fazer o mesmo movimento. Tá? Eu não vou falar que 100% das pessoas são assim. Tem outras que realmente, sei lá, por uma escolha própria, uma escolha pessoal, resolveu focar mais aqui no mercado interno, porque acha que vai ajudar o Brasil. Não sei quem que é melhor que ninguém, cada um decide aí. O fato é que os Estados Unidos fez isso. Aumentou o imposto da importação do aço, ou seja, o aço que começou a chegar nos Estados Unidos passou a ficar caro. Então, o cara que fosse construir um prédio, fosse comprar lá os vergalhões de aço para fazer a construção, ele acabava tendo que comprar do mercado nacional porque estava mais barato. Não é porque ele é americano, ele é patriota dos Estados Unidos, ou brasileiro aqui no caso do arroz, que é só um exemplo, né? Tem a soja também. Enfim, tá? Agora vocês imaginam tudo isso que eu estou falando hoje. Hoje. Nesse período que a gente está estudando, você simplesmente era proibido. Você não podia escolher para quem vender. Você era obrigado, se morasse na colônia, você era obrigado a comprar e vender só para a metrópole. E aí, quando chegava na metrópole, o que eles faziam? Vendiam para os outros países, né? Eles revendiam, na verdade, né? Então, comprava da colônia por 5, revendia por 90. Ganhava-se muita grana com isso. Né? Os países europeus ficaram muito ricos nessa época por conta dessa exploração, que como vocês vão ver, essa exploração ela vai mudar um pouquinho o jeito, mas ela vai continuar. Só que em outros locais, que é o caso da África e Rodrigo, da Ásia. Tá? Rodrigo, Sim? é verdade que o Brasil vende petróleo tipo, para os Estados Unidos e depois ele compra de volta? É Mas verdade. por que ele faz isso? Então, porque assim, o petróleo tem várias formas de petróleo, né? Aqui a do Brasil,
é a mais boazinha ainda, né? Se parar para ver, os Estados Unidos tem produzido mais petróleo ultimamente, é uma técnica nova que eles têm aplicado lá, mas chama-se óleo de xisto, que é uma forma de extrair petróleo mais cara, mas só que, como eles controlam o mercado mundial de petróleo, né, eles acabam se beneficiando com isso. O Brasil, o que ele faz? Ele prefere exportar o óleo bruto. Esse óleo bruto, né, esse óleo que eu estou falando é petróleo, tá? Ele vai lá para os Estados Unidos ou para outros países, como a Noruega, a própria China. Esses países pegam o petróleo, por exemplo, e transformam em gasolina e vende a gasolina para o Brasil. O Brasil não tem capacidade instalada, ou seja, não tem indústrias o suficiente para produzir toda a gasolina que a gente consome no Brasil. Então vamos supor, se a gente consome 100 unidades de gasolina por mês, no Brasil inteiro, a gente só tem capacidade de produzir 80. Então, para suprir essa demanda, o Brasil acaba importando a gasolina, que é o óleo, que é o petróleo, parte do petróleo, né? O petróleo ele serve para tudo, né, gente? Vocês olhar aí para a casa de vocês, tudo tem petróleo, né? Ah, claro, eventualmente uma outra coisinha não, mas tudo se usa petróleo, né? Não é só na gasolina. Mas isso é verdade sim. É verdade sim. Para vocês terem uma ideia, a Alemanha, ela não planta um pé de café. Nenhum. Não existe, assim, cara, de repente possa ter alguma pessoa que plantou um pé de café lá, ornamental, lá na casa dele. Mas eu Mas tô também não é dizendo... igual no Brasil, né? Que tem hectares e hectares, né, professor, de pé de café. Não, então. Mas só que a Alemanha é um dos maiores exportadores de café do mundo. Se eu não me engano, é o quinto. E eles não têm um pé de café plantado. Como isso é possível? Revendedor, né? Revendedor, eles compram o grão nos países subdesenvolvidos, tipo o Brasil. Nossa. Na hora que o grão chega lá, eles beneficiam, né? Ou seja, transforma em pó de café, em café instantâneo, essas coisas todas, põe na embalagem e revende. Isso aí é agregar valor. Vocês viram na televisão outro dia que o Brasil está vendendo gado vivo para outros países? O quê? Gado, tá vendendo boi vivo, tá pondo no barco e mandando lá, acho que foi para a China mesmo. Caralho. Então, imagina, é muito mais barato. Eu não lembro se é a China, mas vamos supor que é. É muito mais barato para a China comprar o animal vivo e mata lá, divide lá, né, os pedaços da carne e tudo. E quando vai revender isso, vai ganhar muito mais. Então, o Brasil vende soja em farelo ou em grãos. Quando chega nos países que compram, eles transformam em óleo. E aí revende e ganha em cima disso. Gente, é um absurdo mesmo. Olha, Eu tô achando engraçado isso mesmo. existe um monte de político que fala que isso não pode acontecer. Mas sabe aquela história de falar que não pode, mas nunca fez nada? Nem, nem, Mas nem não tem muito o que fazer, né, professor? tem, né? Mas é de médio a longo prazo. O negócio demora, né? Então. Precisa de um esforço, de uma vontade, né? Mas existem muitos interesses em volta disso, né? Que eu poderia ficar aqui a aula inteira sem explicar a atividade que vocês vão fazer. Mas esse é o liberalismo econômico. Significa o grau de intervenção que o governo tem na economia. Né? Porque se você está comprando a carne cara aqui no Brasil, é porque tem pouca carne. Mas como que tem pouca carne no Brasil se a gente é o maior produtor de carne do mundo? Vocês estão Tá entendendo? exportando maioria, então? Está exportando a maioria, porque o dólar está 6 conto. Né? Você ganha mais exportando. Eu falo você, um produtor, né? Porque eu não estou ganhando nada, eu só estou pagando mais caro as coisas. Então tem governo que acha que isso tem que correr solto do jeito que está. Tem governo que acha, opa, peraí, eu vou intervir nisso, não está certo. Você vai poder exportar, mas não vai poder exportar tudo aqui e prejudicar o morador aqui do Brasil.
Aí Eu acho chega que lá, deveria ser assim também. aí chega lá um governo e tem várias formas de você intervir na economia sem você proibir. O que não pode é proibir mesmo. Eu particularmente sou contra proibições. Mas só que você proibir, você desacelerar, inibir alguma coisa, de repente, às vezes seria necessário, às vezes não. Isso aí depende da cabeça de grupos políticos diferentes, né? Tá, gente? Então, isso que é liberalismo econômico, tá? Tem muito mais que isso, mas não é o momento da gente continuar conversando, tá bom? Querem falar mais alguma coisa antes de eu avançar? Não, pode avançar. Deixa eu tomar uma aguinha. Para a gente não perder o foco da atividade, né? Vamos voltar lá no processo de independência das Américas, tá bom? Então era isso que os moradores das colônias queriam. A possibilidade de assumir o poder. Por que assumir o poder? Gente, é simples, é muito simples. Quem está no poder que faz as leis. Vocês não viram como os nossos deputados lindos, maravilhosos, eles nunca votam leis anticorrupção? É Por mesmo. quê? Ué, porque eles são corruptos, a maioria. Então, Vai né? prejudicar eles mesmo. Exato. Você acha que eles vão votar uma lei que vai prejudicar eles? Ô, gente, eu Não. não tô falando que é todo político, tá? A gente não pode ficar achando que político é tudo igual, é tudo safado. Ah, mas boa parte aí. Sim, Não tem problema, não. infelizmente ainda é. Independente do partido, se ele é de esquerda, direita, centro ou sei lá o quê, tem gente boa em todos. É que é difícil procurar, mas acha. Aquele candidato que mais representa as suas ideias. Ô, Você tem que professor, votar. Você não tem que votar em quem vai ganhar, como se fosse torcer para o time que foi campeão. Você tem que votar, por exemplo, naquela pessoa que te representa, que pensa parecido com você. Tem uns que você vai perceber que até igual pensa. Mas e a Rodrigo, maioria parece, né? Pode falar. que nem tem muitos bons, mas quando chega lá não consegue fazer nada por causa da maioria que é ruim. Exatamente, Aí você acaba falou tudo. atrapalhando ele. Isso acontece sim. Mas é aquela velha história. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então não podemos desistir. Eu sou professor de história, eu posso assegurar para vocês que com o passar do tempo, tá demorando tudo, mas com o passar do tempo o negócio tá melhorando ainda. Assim, de ter gente que presta lá, sabe? No sentido de ser honesto, né? Essas coisas, né? Porque eu não posso falar que uma pessoa que pensa diferente de mim não presta, né? Pode não prestar para mim, mas não no sentido moral, assim, tal, né? Eu acho que o mínimo que o político de qualquer partido deveria ter é honestidade, né? Independente do grupo social que ele está lá representando, né? Porque nenhum político representa todo mundo, viu, gente? Nem de um lado, nem do outro. O político, ele representa um grupo de pessoas, vocês têm que se achar nesse grupo, tá? Bom, é importante eu falar isso porque, como eu estou dizendo para vocês, as pessoas querem ser políticos para votar leis e se beneficiar, tá? Essa é a ideia. Agora, hoje, a ideia de democracia é bem diferente daquele começo que a gente está estudando, né? A gente ainda tem muito que melhorar. Eu falo a gente, o mundo, viu? Não é só o Brasil, não, o mundo. Alguns países mais que outros, mas todo mundo tem que melhorar a democracia. Né? A democracia, no que eu estou falando para vocês, é de o político ele ter a noção de que ele vai chegar lá e não vai se representar. Eu repito, ele vai representar um grupo de pessoas, um grupo grande. E eu digo, quando eu digo grupo de pessoas, por exemplo, pode ser um grupo de fazendeiros, pode ser um grupo de professor, pode ser um grupo de um político, por exemplo, que quer zerar os impostos do videogame, para quem gosta de videogame, ia adorar um político desse, né? Já pensou o PlayStation de 3 mil cair para 800 reais? Porque a gente paga de imposto, mais da metade do valor dele é imposto, né? Então, só dando um exemplo, né, gente? Então, quando eu falo esse grupo de pessoas, são vários grupos representados. Não é que nem hoje, que são grupos que não são a maioria, mas acabam mandando em tudo, né?
Então, repito, se vocês não gostam de política, tem quem gosta. E esse quem gosta que é o perigo, tá? Então, vocês não precisam gostar de partido, de discutir política, mas vocês têm que entender para a própria sobrevivência de vocês, tá? Isso é importante. Tem que pesquisar bastante, tá? Então, por isso que eu tô falando que essas pessoas aqui, na época das independências da América Latina, da América, né? Elas queriam chegar no poder por causa disso, tá? Qual que era? Eles queriam fazer leis para quê? Para beneficiar o comércio delas. Tá bom? Sim. Então, o liberalismo econômico, o fim do pacto colonial é isso. A partir do momento que a colônia se tornasse independente, ela poderia negociar com todos os países. E é claro que isso acabava gerando mais ganhos. Tá bom? Feito 20 minutos, ainda temos, dá tempo de sobra, vamos para a atividade, tá bom? Querem falar mais alguma coisa antes de eu continuar? Eu acho que não. Tem alguma coisa pra falar, Henrique? Não. Vocês entenderam? Ficaram com alguma dúvida que eu falei? Negativo. Tá joia. Então, lá o item A está falando assim: em grupos, vamos produzir um podcast sobre os movimentos de independência das Américas. Então, vocês vão ter aí uma semana para poder fazer essa atividade. Né? Provavelmente, se vocês não fizerem em uma semana, não vão mais fazer. Ou vão esquecer, ou vai acumular. Tá? Não se esqueçam que os professores, para vocês ficarem com nota, para quem se preocupa com nota, mas eu preciso falar isso, né? Porque muitos de vocês se preocupam. Não que eu não me preocupe, eu me preocupo com nota, mas como que você vai ficar dando nota nessa época? Às vezes o aluno quer estudar e não consegue. Que nem agora tá a filha do meu irmão aqui, porque ele tá Então, trabalhando. entendeu? É difícil. Então, se a gente dá 10 atividades, né? Procurem fazer pelo menos metade. No mínimo, né? Agora, se você tiver o privilégio de ter um computador bom, um celular bom, assim, você tem condições de estudar legal durante esse período, aí você tem que fazer tudo mesmo, você tem que aproveitar, porque a concorrência no mundo tá grande. Eu não queria que fosse assim, mas o mundo é assim, gente, é concorrência. Então tem um monte de gente estudando, tem um monte de gente se ferrando, isso daí vai refletir lá no vestibular, lá na frente. Não só no vestibular, mas no mercado de trabalho também, né? Eu garanto que se vocês, por exemplo, fizerem esse podcast, vocês vão desenvolver um monte de habilidade que vocês vão usar no mercado de trabalho, além de usar também na faculdade. Tá bom? Mas enfim, vamos lá. Então, esse em grupos, eu registrei aqui uma observação, tá? Vocês vão fazer individual ou em duplas, tá? É para fazer em trio? Não. É individual ou em duplas. Eu não posso obrigar vocês a fazerem em duplas, porque por causa da logística e do ensino à distância, tá? Então eu dou a liberdade de alguém trabalhar individualmente. Quando a gente trabalha em dupla ou em grupo, que não vai ser essa atividade, a gente desenvolve muitas habilidades sociais que a gente leva para a vida inteira, tá? Escola também, ela não pode pensar te preparar só para vestibular. Ela tem que pensar também te preparar como você vai agir no vestibular e como você vai agir na vida inteira de vocês. Então, você trabalhar com outras pessoas, por mais ou menos afinidade que você tenha, isso desenvolve muitas habilidades e competências socioemocionais, tá? Então, moral da história, vocês vão fazer individual ou em duplas. Caso seja em duplas, ambos ou ambas devem ter a voz gravada no podcast. Não precisa ser. Rodrigo. Sim. Mas por exemplo, os dois estudar os temas e discutir um com o outro? Isso. Aí tem um roteirinho ali embaixo que vai dar uma noção de como que vocês vão agir. Tá bom? Né? Porque assim, o podcast, ele é um produto de apresentação do trabalho. Então, em vez de vocês escreverem num papel e me mandar o print, vocês vão fazer narrando, como se fosse uma rádio, tá? É mais divertido também, eu acho legal.
É mais divertido. É que o problema é que demora um pouquinho mais. É mais fácil, mas demora um pouquinho mais, porque você tem que gravar, né? Você tem que fazer um roteiro, etc. Por isso que a gente na escola não pode pensar em ficar aprendendo só conteúdo, né? A gente tem que aprender outras coisas. Todo mundo entendeu essa parte que em grupos, vocês podem até grifar aí, né? Ela vai ser individual ou em duplas, tá bom? Olha lá, passo a passo. Escolha um tema. Então, cada dupla ou cada aluno vai escolher um tema. Não quero saber o tema que vocês vão escolher. Tá ali, ó, 3 temas. Escolhe um. Não vou falar quais você... Ah, professor, se todo mundo escolher o tema 1, faz parte. Mas a possibilidade disso acontecer é muito pequena, mesmo com 6 alunos aqui participando, né? Levando-se em consideração que esse vídeo eu vou postar a gravação, mais uns 4 assistam. Se 5 alunos fizerem a atividade que eu pedi, pelo menos 2 temas vão sair, tá? É por isso, gente, que eu vou pedir uma coisa aqui para vocês. Não vai valer ponto, tá? Mas vai valer para o ensino de vocês. Nós estamos estudando, eu não sei se o Centro de Mídias vai falar sobre a independência dos Estados Unidos, né? Ou se vai falar sobre a independência do Brasil. Vai falar da independência do Brasil, mas dos Estados Unidos eu não tenho certeza. Então, tá vendo esses 3 temas? Vocês escolheram um para fazer o podcast. Ah, professor, vou escolher o tema 2 porque fala do Brasil. Beleza. Só que essa dupla ou esse aluno que escolheu o tema 2 vai também digitar lá no Google o tema 1 e o tema 3 e vai escolher um texto ou uma videoaula para ficar por dentro do assunto. Por que isso? Porque pode ser que quando vocês me entregarem um podcast, não tenha todos os temas, e a ideia é que vocês escutem a produção que o aluno fez. Então já fica aqui acordado que tudo que vocês realizarem, eles vão ficar disponíveis para eu publicar para fins didáticos somente, ou no Facebook da escola. Bicho, Isso eu peço para vocês antes, tá? aí é sacanagem. É sacanagem. Sim, tem alunos, tem gente que não vai querer, tá? Por isso que no caso do Facebook eu vou pedir autorização. Mas obrigatoriamente o podcast de vocês vão ser publicados no grupo de história, como se vocês estivessem apresentando para a classe. Certo? Todo mundo entendeu isso? Sim. Se eu achar que tem alguma coisa interessante assim, e eu queira publicar no Facebook da escola, ou até mandar para a diretoria de ensino, ou até mandar lá para a Secretaria da Educação, que de vez em quando eles colocam coisas de aluno, aí, gente, eu vou pedir autorização antes, tá bom? Então fiquem tranquilos quanto a isso. Tá? Mas fica acordado isso. Todo mundo vai me mandar o podcast, tá? E depois eu vou fazer tipo um mural de apresentação lá no nosso grupo de história, tá? Cada um com a sua classe. Segundo A com segundo A, segundo B com segundo B. Professor, Pode falar. esse podcast, tem que ser só por voz ou precisa da imagem também? Não, podcast é só voz. Ah, tá. Obrigado. De nada. Ah, professor, uma pergunta Sim. aqui. Mais ou falar. menos quanto tempo esse podcast pode ter? Uns 10 minutos, uma hora? Isso. Ali embaixo eu deixei marcado o tempo de duração. Então, já vou até adiantar. O tempo de duração mínimo do podcast é de 3 minutos. Sendo Putz, que... Pode falar. Não, acho que 3 minutos eu acho que não dá se for fazer certinho. No Não, é o mínimo. mínimo, João. No mínimo. Não, Não. realmente, um Uma pessoa podcast... fazer em menos de 3 minutos é foda. Não, acredite que acontece, tá? Então, já estou estabelecendo, né? Porque eu não estou pedindo a opinião de vocês, eu estou estabelecendo que o mínimo são 3 minutos, tá? Então, o professor Rodrigo nem sempre é 100% democrático. Então, nisso, está determinado. Quer fazer de 20 minutos? Beleza, pode fazer. Eu acho desnecessário. Mas, realmente, de fato, entre 5 e 10 minutos seria o ideal.
mas o mínimo seriam 3 minutos, tá? Lembrando-se que se for fazer em duplas, não precisa dividir 50% igualzinho, tá? Mas tem que ter a participação dos 2 alunos, tá? Não se esqueçam disso. Tá, continuando. Segundo passo a passo aqui, ó. Definam quem serão os participantes. Vocês que vão se virar e escolher, não precisa me falar nada. Só no dia que me enviar o podcast, né? Por exemplo, o Henrique vai mandar um podcast dele, ele fez em duplas com alguém. Então ele vai mandar em nome dele, lá no WhatsApp o nome dele. Aí ele tem que colocar, ó, eu fiz também junto com o fulano, para eu saber, tá? Agora, se for individual, não precisa. Vai ter o nome no WhatsApp lá, eu sei de quem que é. Entenderam? Tudo bem? Aham. Terceiro passo. Então, vocês vão criar um roteiro para tratar do tema e definir o tempo de duração. Gente, esse roteiro que vocês vão fazer tá nas explicações que eu vou passar ao site daqui a pouco para vocês. Tá? É como se vocês fizessem um esboço, um resumo daquilo que vocês vão falar na gravação. Porque senão vocês se perdem, tá? Às vezes deixa uma coisa importante de ser dita, às vezes fica nervoso, dá um branco, tem que falar tudo de novo, aquelas coisas, tá? Quarto, fazer um ensaio para a gravação. Então sempre é bom fazer um ensaio, né? Aí é com vocês. E passo quinto, realizar a gravação em um ambiente de pouco ruído, claro, né? Olha, aqui embaixo, continua. Sexto passo, editem seu podcast. Editar é você tirar uns ruídos, de repente você viu que você fez uma gravação muito perfeita na dicção, no jeito de explicar e tal, né? Às vezes vocês estão fazendo em dupla, né? Vocês podem até simular que um é um repórter, né? Ou melhor, repórter não. Um é um entrevistador, o outro é um entrevistado. Ali no Para Saber Mais, que já eu vou mostrar um deles para vocês, tem algumas sugestões sobre criatividade, tá? Então, editar seu podcast vocês vão precisar de um programa, tem vários, tem programa para celular, tem programa para computador. Então, tem programa que é difícil de usar, tem programa que é fácil. Pesquisem na internet, tá? Sétimo, publiquem e apresentem seu podcast, né? Aqui é o que eu falei já para vocês. Vocês vão mandar para mim. Só que eu, na hora que eu tiver todas as atividades, eu vou montar um mural de apresentação dos podcasts que eu recebi, tá? No grupo de história. Se eu fizer algum outro uso além do grupo de história, eu peço permissão para a dupla ou para o aluno ou para a aluna. Tá joia? Beleza. Alguma dúvida por enquanto? Eu acho que não. Olha, aqui no Para Saber Mais, tem vários... Aqui, ó. Como criar um podcast. Tutorial como criar um podcast. Sugestão de sites para as pesquisas, eu andei dando uma olhadinha, vocês podem usar para pesquisa, mas vocês já sabem, né? Cada um tem o seu site preferido. Tem gente que gosta do toda matéria, tem gente que gosta do escola, não sei o quê. Então. Aí é com vocês, tá bom? Eu vou mostrar agora, para fechar a aula, um pouco do que é um podcast. Aí a gente finaliza a aula, se eu não terminar de apresentar o que está no site, vocês continuem por conta própria, tá? Então eu vou fechar essa apresentação e vou abrir outra, tá? Beleza. Chique. Pronto, tá aparecendo aí como criar um podcast? Tá. Positivo. Então esse é a primeira sugestão ali que tem no Para Saber Mais, tá? Então tá dando lá que mais ou menos a leitura é de 9 minutos. Vamos lá. Olha, então
atualmente existem diversos formatos de conteúdo disponíveis para os usuários que podem escolher o que vão consumir de acordo com suas necessidades e preferências. Então, daqui para baixo, ele vai falar que o podcast é um desses formatos, tá? Eu não vou entrar em detalhes, depois vocês deem uma lidinha por conta do nosso tempo, que eu só tenho 5 minutos, tá? Aqui embaixo tem o que é, né? Eu já falei para vocês mais ou menos. Eu posso aqui selecionar essa parte aqui, que é um resumo do que é um podcast, tá? Então, são arquivos de áudio transmitidos pela internet que funcionam basicamente como uma rádio, ou melhor, como um rádio digital. Tá? Então, por exemplo, não tem o YouTube, que é vídeo? Tem também plataformas que hospedam podcasts. Inclusive, também. Mas aqui ele te dá um exemplo, se vocês quiserem usar, fiquem à vontade. No nosso caso, vocês podem me mandar o arquivo mesmo para mim. Tá? Se vocês quiserem deixar ele hospedado, me mandem o link. Tanto faz. Não esqueçam de testar antes para ver se está funcionando. Tá bom? Aqui embaixo tem como criar um podcast. Tá? Então aqui ele vai te dar um monte de passos de como fazer. Alguns vocês vão usar, outros não. Tá? Então, ó, passo 1, 2, 3, 4. Então você tem que ter um tema. Tá? O tema já está lá, né? Tema 1, 2 e 3 que você vai escolher, está na apostila. Definir os participantes, tá? Se vai ser sozinho, se vai ser em dupla, tá? E se for em dupla, qual que vai ser o formato? Se cada um apresenta uma parte ou se vocês vão fazer alguma interação, né? De repente, vocês podem até ouvir alguns podcasts que tem por aí nos sites da internet para vocês terem uma ideia. Eu até sugiro que vocês façam isso, porque é legal. Porque tem podcast que é mais formal, tem alguns que são mais informais, tá? E assim por diante. Você escuta algum, professor? Ultimamente eu não tenho ouvido, não. Professor. Mas em geral eu escuto, sim, alguns podcasts. Professor, a Ana Clara e Yasmin estão falando que já começou a outra aula de filosofia. Mas peraí, deixa eu ver que hora que é. Falta 4 minutos ainda, horário oficial de Brasília, hein? Então tá. Ó, não, mas eu já vou fechar. Mas eu já vou fechar. 2h45. É 12h45. Nossa, é mesmo. Bom, pessoal, aí depois vocês deem uma olhadinha aqui, tá bom? Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo mesmo. Olha eu querendo fazer as coisas certas e eu errado, né? Eu falando que é até às 15 horas, mas é até às 45, né? Mas tá bom, desculpa, gente. Eu que me perdi aqui, mudou o horário, né? Mudou o horário, eu acabei me perdendo. Então é isso. Qualquer dúvida, vocês mandem lá em privado para mim a dúvida, tá bom? Beleza, professor. Entreguem quando vocês conseguirem fazer, né? De preferência no prazo de uma semana. Até mais, um abraço, a gente se vê. Tchau, professor. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Falou, tchau, tchau.